Ok, nosso texto, 1 Pedro, capítulo 1. Primeira Pedro, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 3 até o 12. Ok? Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois destes sofrimentos. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho, coisas estas que anjos desejam contemplar. Amém. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, pedimos agora a Tua bênção, a Tua direção para esse momento. Ó Espírito Santo do Senhor, traga-nos a direção. Deus, envia o Teu Espírito para que Ele nos guie, nos conduza no caminho de compreender a Tua palavra, de tal maneira que nós sejamos, ó Deus, esclarecidos, que o nosso conhecimento aumente, mas mais do que isso, Senhor, que nós possamos receber ali, impressa na nossa alma, no nosso íntimo, ó Deus, a palavra que o Senhor tem para trazer e para mudar, ó Deus, a nossa sorte, aperfeiçoar a nossa compreensão acerca da Tua obra nas nossas vidas e, sobretudo, recebermos encorajamento para seguir em frente na caminhada, a despeito dos desafios que a vida traz. Nós oramos assim com gratidão e louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, quantos aqui já se sentiram traídos por ter acreditado realmente na vida de fé, por ter acreditado nas promessas de Deus? Quantos aqui já se sentiram decepcionados, frustrados em algum... Você não precisa responder, tá? É só uma pergunta, é uma metáfora basicamente, né? Que a gente está usando aqui. Quantos já sentiram esse peso, né, da frustração, de você confiar quando você ouviu ali uma pregação baseada num texto bíblico, falando a respeito de uma possível conquista que você estivesse esperando naquele momento e você esperou, aguardou, orou, sonhou e aquilo não aconteceu. Isso é muito triste, né? Porque eventualmente pode acontecer.
porque Deus nunca falha nas suas promessas. Mas nós que pregamos a palavra de Deus podemos falhar na interpretação dessas promessas. E às vezes podemos passar para você, não é, uma interpretação incorreta de uma promessa que talvez nem tenha a ver com você, que tenha ficado lá no passado, não é, relacionada a uma circunstância que não tem a ver conosco neste momento, ou até uma promessa que está relacionada a um tempo futuro, que não é para agora. Enfim, são várias as razões pelas quais a gente pode sentir essas frustrações. Mas elas se tornam ainda mais intensas e mais íntimas, ou seja, elas conseguem atingir o profundo da nossa alma de uma maneira mais aguda, quando nós estamos passando por lutas com doenças, por exemplo, com problemas financeiros graves, importantes, sérios. Não é? São coisas que nos levam a sentir esse peso, como se nós tivéssemos sido decepcionados, ou seja, como se Deus tivesse nos decepcionado, nos sentimos então frustrados, abatidos e às vezes até pensamos em desistir da fé, da caminhada. Isso pode acontecer, irmãos, com qualquer pessoa. E o apóstolo Pedro, ele está escrevendo a pessoas que estão vivendo algo semelhante. Né? E a carta de Pedro é uma das cartas mais tardias do Novo Testamento, ela foi escrita bem tardiamente, né? Mais para a jornada final ali da igreja neste mundo. E Pedro está preocupado aqui com essa igreja que está espalhada por vários lugares, e ele escreve justamente a esse grupo, que é um grupo diverso de pessoas, né, a quem ele chama de forasteiros da dispersão. E as cidades citadas por ele aqui, logo no início da carta, elas estavam localizadas ali ao norte da região conhecida como Ásia Menor naquela época. Então, a questão que Pedro está focando aqui é justamente um grupo de pessoas cansadas, pessoas que estão ansiosas pela volta de Jesus. Por quê? Porque elas sofriam com a hostilidade, né, do sistema caído onde elas viviam, elas sofriam com o descaso da sua sociedade em relação aos valores cristãos, elas sofriam pela falta de bens e circunstâncias favoráveis ao exercício da fé no tempo em que elas estavam vivendo. Então elas se sentiam pressionadas com todas estas circunstâncias adversas e elas sofriam com isso. Pedro está falando a essas pessoas, não é? E eu acredito que justamente pela atualidade desse assunto, né, Pedro está falando a todos nós, e ele ainda vai falar a tantos cristãos que vierem depois de nós, que na sua jornada passarem por essas lutas, por essas adversidades, não é, que nos levam muitas vezes a sentir essa frustração, esse abatimento. Não é? Então, essas coisas todas que estavam acontecendo lá no primeiro século traziam também o esmorecimento, o esfriamento na fé, o enfraquecimento do testemunho cristão. Então, Pedro escreve com o fim de consolar essas pessoas, mas também de exortá-las, de edificar as suas vidas e fortalecer para que elas pudessem ter o encorajamento necessário para seguir crendo que Deus ainda tinha o controle de tudo e que as suas promessas não falharam. Então, com base nisso, nós vamos perceber que Pedro vai tratar de assuntos muito comuns, assuntos que têm a ver com o nosso cotidiano também, assim como tinha a ver com o cotidiano deles. E nós começamos aí, no versículo 3, né, quando ele vai dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída e não fica manchada, que não murcha, que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Então, Pedro inicia aqui essa sessão, essa porção da carta, com uma espécie de louvor didático, ou seja, um cântico que ensina. E é interessante que essa era uma prática muito comum na igreja do primeiro século. Os cânticos ensinavam.
Os cânticos eram um meio de transmitir a palavra de Deus de forma mais pura, mais íntegra, para que as pessoas pudessem receber a palavra também através de canções, de hinos, não é? E uma das coisas que a gente mais lamenta, não é que nos últimos anos a igreja perdeu essa característica. A igreja, de modo geral, nós, igreja, perdemos essa característica de ter a preocupação de compor hinos com letra, hinos que tenham mensagem, que transmitam para nós uma mensagem cristã. Porque, afinal de contas, ninguém vai para o trabalho na segunda-feira recitando a pregação que ouviu. A gente vai cantando os hinos que nós ouvimos no culto da noite, porque eles ficam, né? A nossa memória, nossa mente, ela é naturalmente afeita à música, ela é naturalmente simpática à música e ela tem uma facilidade natural de guardar melodias, músicas e as letras, né, que estão ali presentes também, formando aquela canção. Então, ele está trabalhando aqui com esse tipo de proposta, ou seja, uma canção, um hino, que está ensinando as pessoas acerca do reino de Deus. Não é? É claro que existem hoje as exceções. Graças a Deus, existe uma nova safra de compositores evangélicos que estão indo na direção oposta, né? E que estão fazendo muita coisa boa com a música, e louvado seja Deus por isso, né? Mas nós ficamos muito tempo aí vivendo, né, com um predomínio de canções que dizem muito pouco, quase nada a respeito do que a palavra de Deus nos ensina. Então, voltando aqui para o texto, né, Pedro, à medida em que ele expressa esse louvor, ele vai também mostrando ao seu leitor a respeito da grande obra de Cristo. E tudo começa com a ressurreição de Jesus Cristo e os efeitos da ressurreição. Né, quando ele diz aí: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ou seja, essa forma de bendizer a Deus não era estranha aos judeus, não é? Pelo contrário, a tradição de piedade judaica tinha como uma de suas características esse tipo de expressão de louvor e também de gratidão ao Senhor. Mas Pedro apresenta Deus aqui aos judeus de um modo diferente. Esse Deus que Pedro está apresentando aos judeus é o Deus que é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nas entrelinhas, Pedro está confirmando e reafirmando que Jesus, né, é Deus, coisa que Jesus já havia dito de si mesmo. Ele é o Deus Filho, o Filho do Pai Celestial, não é? Então, esse Deus é o seu Pai, e Ele faz, né, todas as coisas que faz no mundo por intermédio do seu Filho. Além disso, Pedro também está repetindo uma afirmação que ele já havia feito lá em Atos, no capítulo 2, 22 a 24, no seu primeiro discurso, né, onde ele vai falar que a obra de Cristo no mundo é a obra de Deus. E que não existe obra de Deus no mundo que não contemple a pessoa do Filho. Que literalmente tudo o que aconteceu com Jesus fazia parte de um plano original de Deus, tanto em sua vida, quanto na morte e também em sua ressurreição. Então Pedro diz: olha, vocês mataram o Filho de Deus por causa do desígnio eterno do Senhor, ou seja, tudo estava previsto no plano de Deus. Não foi um acidente, né? Não foi obra do acaso, foi cumprimento do propósito eterno de Deus. Então a ressurreição ela vai ser descrita aqui como uma etapa conclusiva, né, do processo que começou com a humilhação do Filho de Deus e agora vai desembocar na glorificação do Filho de Deus, e tudo isso já havia sido pré-determinado pelo Pai. Então Jesus veio ao mundo, assumiu forma humana, morreu em uma cruz e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos. E por causa deste evento singular, que vai completar a obra redentora de Cristo, né, que vai ser estendida a todos aqueles que creem, ela vai nos conceder alguns benefícios, maravilhosos benefícios. Então, o primeiro benefício que nós vemos Pedro destacar aqui é que a obra de ressurreição, ela vai confirmar em nós
o propósito de Deus de nos fazer primeiro nascer de novo, nós recebemos uma nova natureza. E a partir dessa nova natureza, nós também recebemos uma nova esperança, ou seja, uma nova forma de ter esperança. E esse é o primeiro efeito da ressurreição nas vidas dos crentes, né? A regeneração. Regeneração. Já falamos hoje pela manhã sobre isso. Aliás, tem muitos aspectos aqui da nossa mensagem da noite que tem a ver com o que nós falamos de manhã, e isso não foi planejado, não foi programado. Eu creio que Deus, Ele realmente quer enfatizar esses aspectos na nossa mente, no nosso coração. Então é quando nós, somente pela livre graça soberana de Deus, conforme Pedro diz, segundo a sua grande misericórdia, nós recebemos uma nova vida espiritual e somos mantidos pelo Espírito Santo na perseverança da fé em Jesus Cristo e levados a crescer no amor por Deus e no desprezo pelo pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, nesse novo estado de vida espiritual, então nós somos movidos a uma nova forma de confiança. A regeneração, ela deve necessariamente nos conduzir a uma esperança viva. Viva. E o que isso quer dizer? Bom, a expressão viva esperança aqui, ela tem pelo menos 2 significados. Primeiro, significa um tipo de esperança que é diferente daquela esperança que nós conhecemos pelas experiências humanas comuns. Porque essa esperança que nós temos antes de conhecer a Cristo, ela precisa ser alimentada constantemente pelas circunstâncias. Nós precisamos ver os fatos se tornando favoráveis a nós para que essa esperança continue viva, acesa. Mas a esperança que Pedro está se referindo aqui, ela é diferente. Porque como pessoas regeneradas em Cristo, nós esperamos somente em Deus e nas suas promessas. Não olhamos para as circunstâncias, nós olhamos para a palavra de Deus, olhamos para as suas promessas, e nessas promessas nós alicerçamos a nossa fé, a nossa esperança. Deus é a única pessoa cujo poder, fidelidade e integridade podem nos transmitir plena confiança. Deus nunca falha, irmãos, nunca falha. O autor aos Hebreus coopera com Pedro e nos ajuda a entender melhor o sentido aqui. Depois você pode olhar Hebreus capítulo 6, de 13 a 20, quando o autor vai falar que Deus, querendo tornar mais claro o seu objetivo de cumprir a sua promessa a Abraão, além da promessa, ele também fez um juramento de que ele não falharia em cumprir aquilo que prometeu ao pai da fé. Então nós estamos aqui, somos filhos de Abraão. Isso mostra que a promessa de Deus tem sido cabalmente cumprida, louvado seja o nome do Senhor. Nós somos membros da grande família que Deus prometeu àquele patriarca, não é? Louvado seja Deus. Então, nesse sentido aqui, a esperança é viva, é porque ela está focada, não é, nas promessas, na verdade, na certeza, na fidelidade, na integridade de um Deus que é poderoso para cumprir tudo aquilo que promete. E segundo ponto, aqui, o segundo sentido da esperança ser viva, é que também isso significa que em Cristo Jesus, a nossa esperança se agarra naquilo que tem valor eterno, irmãos. São bens imperecíveis. Triste do homem, da mulher, da pessoa que confia em coisas que pode perder. Não é? É uma frase de autoria de C.S. Lewis, e nós já falamos dela aqui, né, que um grupo católico, inclusive, gravou numa das suas músicas, bela música, inclusive, onde há uma advertência na letra que diz que nós nunca devemos permitir que a nossa felicidade dependa de algo que nós possamos perder. É uma frase de C.S. Lewis. Não é por que existe muita frustração no mundo? Porque as pessoas elas permitem que a sua fidelidade dependa de coisas que podem ser perdidas facilmente. E quando essas coisas são perdidas, então, a nossa frustração é muito grande, porque nós vemos a possibilidade de sermos felizes ser levada embora. Então, nós temos que procurar outra coisa. Não é? Então, é assim que os homens vão, não é, de lugar em lugar, de trabalho em trabalho, de tarefa em tarefa, não é? De relacionamento em relacionamento, enfim, de igreja em igreja, de um lugar para outro, de família a família, procurando sempre aquela felicidade que depende de coisas perecíveis.
Mas quando nós focamos a nossa felicidade, o motivo da nossa felicidade em Jesus Cristo, então nunca nos frustramos, porque ela estará posta em algo que tem valor eterno, louvado seja Deus. Então, irmãos, são bens imperecíveis, que não podem ser destruídos com o tempo, não podem ser roubados, não podem ser tirados de nós. Jesus já advertia isso aos seus ouvintes lá em Mateus 6, 19 a 21, quando ele diz, olha, não ponham a esperança de vocês no tesouro terreno, não ponham a esperança de vocês em bens terrenos, porque a traça pode atacar, a ferrugem pode destruir, o ladrão pode roubar. Ponham o coração de vocês no céu, porque onde estiver o tesouro de vocês, ali estará também o seu coração. Ou seja, que o tesouro de vocês esteja na glória, que o tesouro de vocês esteja nas coisas do alto e não nas coisas deste mundo. Amém, irmãos? No versículo 4 vai dizer, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus, para vocês. Irmãos, Deus não nos salvou para que nós fôssemos pessoas totalmente desprovidas de ambição. Isso pode surpreender. Porque ambição é uma palavra que ela já está ligada a coisa ruim, né? Geralmente, a palavra ambição, ela nos transmite uma certa antipatia. Mas veja, Deus quer que nós tenhamos ambição. E mais, Ele quer que nós tenhamos ambição numa herança. Só que essa herança é uma herança totalmente diferente. E é isso que Pedro está dizendo aqui. Ele está dizendo que essa viva esperança, ela nos leva a desejar e a focar a nossa atenção numa herança. Uma herança que, como dissemos, não pode ser destruída, não fica manchada, não murcha e está reservada nos céus para nós. Então, independente do que possamos ajuntar neste mundo, nós não vamos levar nada dele. Cedo ou tarde, tudo será consumido, destruído, tirado de nós. Porém, em Cristo, nós também somos tornados beneficiários de uma herança que não pode ser destruída. Aqueles que estão acompanhando o que vem acontecendo em Cabo Frio nesses últimos meses, têm recebido notícias de pessoas que perderam o rumo da vida. Pessoas até que tiraram a sua vida, porque investiram o seu dinheiro, os seus bens, tendo plena convicção de que isso só seria multiplicado, não seria perdido. Mas, quando nós colocamos a nossa esperança em coisas perecíveis, nós não só podemos ser frustrados por não recebermos o que esperávamos que receberíamos, mas também por perdermos aquilo que investimos. Irmãos, investimento nesse mundo é sempre investimento de risco. Eu quero dizer para você, se você quiser fazer um investimento que não tem risco, invista no reino de Deus. Invista no seu crescimento espiritual, invista no amadurecimento da sua espiritualidade, invista no conhecimento de Deus, invista no conhecimento daquilo que Deus tem para você, daquilo que Ele fez e espera que você receba e que seja uma bênção na sua vida. Então, por ocasião da posse dessa herança, nós teremos sido totalmente transformados. Sabe o que isso significa, irmãos? Que a maior herança que nós vamos desejar é o próprio Jesus. Nessa herança aqui não vai ter briga por partilha, nós não vamos ter que esperar por processos, inventário, não vai ter confusão entre irmãos, porque o único bem que nós vamos desejar, ele não pode ser tomado por nós, ele só pode ser desfrutado por nós. Esse é o grande problema da nossa existência neste mundo. Tudo que nós amamos, nós queremos possuir, nós queremos reter, nós queremos aprisionar, amarrar, para que só nós tenhamos acesso. Seja um bem, seja uma pessoa, seja um amor, seja o que for. Mas a Bíblia nos mostra que a forma correta de nós desfrutarmos do que Deus criou é somente desfrutar. Não é reter, não é aprisionar, não é amordaçar, não é imobilizar. Entende? Porque o maior tesouro que nós devemos desejar e ambicionar é uma pessoa, a pessoa de Jesus. Louvado seja Deus. Então, irmãos, vê-lo na sua glória como ele é. Imagine aquela visão que Ezequiel teve
lá na glória, isso será fichinha. A visão de Ezequiel vai ser uma coisa muito pequena. Imagine quando nós chegarmos na glória celestial e contemplarmos o Filho de Deus glorificado, rodeado por milhares e milhares de seres celestiais. E aquela multidão, como nós vimos no capítulo 5 de Apocalipse, aquele culto celestial, a glória, né, refugindo para todo lado. A Bíblia diz que lá não precisa nem do sol, porque a glória do Senhor ilumina tudo o tempo todo. Louvado seja Deus. Então nós vamos ter um coração puro, livre de interesses baixos ou mesquinhos, de ambições desmedidas. Né? A nossa ambição estará no lugar certo, onde Deus quer que ela esteja, nas coisas do alto. Então, essa vida plena, em eternidade, livre de angústias, de tristezas, de dores, nessa jornada terrena, né, que espera por nós aqui, é livre de tudo isso que Deus quer que nós vivamos. E é essa herança que Ele quer que nós ambicionemos. Irmãos, ninguém pode tirar isso de nós. Este bem não pode ser maculado, não perece, porque ele está reservado para nós. Nenhum espertalhão vai poder se apropriar dele em nosso lugar. Louvado seja Deus por isso. Amém? Amém. Versículo 5. Então vai dizer que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada a ser revelada no último tempo. A salvação definitiva dos crentes está preparada para se manifestar no último tempo. Quer dizer, quando Cristo vier para trazer a consumação de todas as coisas. Até esse tempo chegar, a igreja de Cristo vai continuar na terra, irmãos. Nós vamos seguir aqui, nós vamos permanecer como igreja, a igreja que marcha pela fé entre os escombros de um mundo caído, de um mundo perverso, inimigo de Deus e também inimigo daqueles que são de Deus. Então, o crente, ele vai conseguir permanecer fiel até o fim? Vai. Por quê? Porque ele tem o poder para isso? Não. Porque da mesma forma que ele nasceu de novo por uma ação graciosa da parte de Deus, os santos também perseveram apenas porque Deus persevera com eles, como nós dissemos hoje pela manhã. E este princípio da fé, ele estava presente nas palavras de Jesus. Quando ele diz, olha, todo aquele que vem a mim da parte do meu Pai, jamais o lançarei fora. Louvado seja Deus. Jamais o lançarei fora. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque nós temos o hábito, né, de querer lançar fora tudo aquilo que nos desagrada. Então, quando nós olhamos para Cristo e percebemos o quanto nós o desagradamos constantemente, mas ainda assim Ele está sempre declarando, jamais o lançarei fora. Jamais o lançarei fora. Ele insiste em nos amar. Né? Então Ele diz, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que Ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Então, de fato, a vontade do Pai é que aquele que vira o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6, 37 e 40. Quem é o sujeito da salvação do crente, de acordo com o texto de João? É o próprio crente? Não. É Cristo. Ele é o sujeito da nossa salvação. Por essa razão, o autor aos Hebreus afirma que ele é o autor e consumador da nossa fé. Ou seja, do princípio ao fim da nossa salvação, é a obra de Deus em Cristo Jesus. E é nesse sentido que Pedro vai afirmar que nós somos guardados pelo poder de Deus. Observe que há uma ordem lógica em curso aqui. Ele diz que nós fomos regenerados para uma viva esperança. Ele diz que nós fomos feitos assim para um dia receber a herança que está guardada para nós nos céus. E ele também diz que para que possamos chegar até lá e receber essa herança, Deus está nos guardando também diariamente, irmãos. Louvado seja Deus. Isso não é maravilhoso, irmãos? Não é reconfortante ouvir essas palavras? Porque desde o dia que nós nascemos de novo, né, é que nós começamos realmente a desfrutar dessa verdadeira segurança, deste lugar
de paz, onde nós podemos olhar para Deus e dizer: Senhor, louvado seja o teu nome por aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, louvado seja o teu nome porque o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, é o lugar onde eu me escondo, onde eu me abrigo, na presença de Deus em nossas vidas, diariamente nos levando a perseverar. Tudo isso é o legado da ressurreição. Glória ao nome do Senhor. Mas isso significa que nós temos então de relaxar, comprar uma rede nova, botar lá na varanda e deitar e esperar de braços cruzados a volta de Jesus? Não, irmãos. Há um trabalho a fazer, há batalhas a lutar, há guerras a vencer. Não é isso que nos leva ao segundo tópico. Nós falamos sobre o legado da ressurreição, agora Pedro vai falar também das provas da fé. Versículos 6 a 9, diz aí: nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam, mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Irmãos, eu conversava com a minha esposa essa semana sobre isso. Ao longo da vida, nós não somos preparados para a perda. Nós somos preparados apenas para vencer. Já parou para pensar nisso? Desde os nossos pais, até os professores, a gente chega na igreja, encontra o mesmo ambiente. Todo mundo quer nos preparar só para vencer. Mas veja, ao longo da vida nós também vamos perder. Mas nós não somos preparados para a perda. Nós somos preparados apenas para o lucro, para o ganho, para vitórias. E essa é uma das razões pelas quais nós sofremos tanto com frustração na nossa caminhada terrena. Nós deveríamos ser preparados tanto para ganhar quanto para perder. Porque a perda faz parte da vida, o sofrimento faz parte da vida. Não é? Então a nossa fé, ela deverá ser provada sempre, enquanto estivermos vivendo aqui. Não é que Deus precise saber se nós cremos ou não, isso Ele já sabe. A palavra provação aqui tem um sentido diferente, é de lapidação, é de aperfeiçoamento. Não é uma prova do tipo múltipla escolha, para ver se a gente vai tirar um 10, ou um 7, ou um 9, não. A prova aqui tem esse sentido de lapidar, de aperfeiçoar a vida do crente. Então é interessante observar que Pedro usa a mesma espécie de escala regressiva no texto, não é? Ele começa falando de coisas que estão reservadas para o futuro, o último tempo. Mas essas coisas estão relacionadas ao que acontece agora no presente. E essa era a principal preocupação com os leitores de Pedro. Era o como eles iriam viver o presente, se era com base no que está prometido para acontecer no futuro, ou se era apenas olhando para o que está acontecendo agora. E mais à frente ele vai mostrar que as coisas sobre as quais ele trata em relação a Cristo haviam sido reveladas desde o passado. Ou seja, nós temos aqui os 3 tempos simultâneos envolvidos no projeto de salvação. É uma obra que Deus havia pensado desde antes da fundação do mundo, que havia sido revelada no passado aos profetas, né, na lei, nos salmos, mas que havia sido trazida na plenitude dos tempos em Cristo Jesus. E ela fala de uma obra que está consumada, que está garantida, que nos garante que no futuro nós já temos a nossa herança assegurada. Mas para que nós possamos recebê-la, nós precisamos saber lidar com as adversidades do tempo presente. Então, irmãos, ele traz aqui essa perspectiva da fé sendo provada. Como manter a alegria nos desafios do tempo presente? Né? Essa é a questão. Há muitos que gostam de fazer alegorias sobre a vida, né? Inclusive utilizando objetos ou coisas assim. Alguns gostam de usar o carro, né? Que a salvação, a nossa vida, a nossa jornada com Deus nesse mundo enquanto salvos é como dirigir um carro.
E nós poderíamos utilizar essa alegoria aqui, porque Pedro está dizendo aos seus leitores, olha, vocês só poderão sobreviver às provações do presente se permanecerem de olho no futuro, né? Então, a gente já falou sobre isso daqui. Nós precisamos olhar para frente, mas também precisamos olhar para o retrovisor. E, ao mesmo tempo, temos que estar atentos com o que está acontecendo ali nos nossos pés, com as nossas mãos. Ou seja, nós estamos olhando para o futuro, nós estamos de olho no presente e nós também estamos ligados no futuro, no passado. Então, nós estamos sempre dentro dessas três perspectivas. Então, da mesma forma, nós precisamos olhar para o processo de salvação que está acontecendo em nós e como nós vivemos neste mundo a partir dessa convicção que temos na palavra de Deus. Então, ele diz, vocês só poderão sobreviver às provações do tempo presente se vocês permanecerem de olho no futuro. Ou seja, em meio às tristezas, os dissabores, provocados por várias, ele fala por várias provações, ele não define que tipo de provações, podem ser quaisquer umas, pode ser doença, pode ser dureza, pode ser desemprego, pode ser traição, pode ser uma série de coisas, mas ele diz que isso vai acontecer nesta breve jornada terrena. Então ele fala, vocês só vão poder permanecer alegres e encorajados se vocês mantiverem o foco na herança. É nisso que vocês devem se alegrar. Então Pedro aponta para o momento em que o lamento, a tristeza, a dor, a angústia, as frustrações da vida, tudo isso será transformado em louvor. Não é? No verso 7 aí, ele diz que nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, irmãos, essa vida aqui é uma vida de lutas, de provas. É uma vida onde, muitas vezes, a glória... nós somos privados da glória, da realização, da alegria, da satisfação, da conquista, não é? Nós somos privados, inclusive, de sermos honrados, mas nós vamos receber glória, nós vamos receber honra, nós vamos receber louvor, se nós chegarmos ao final da nossa jornada. Então, há um propósito nas provações do crente? Sim, sempre há um propósito. E o propósito é firmar o crente na esperança da promessa, com foco na absoluta fidelidade de Deus. Então eu digo para você que está aí passando por lutas, não pense que você está vivendo um momento em que Deus te esqueceu, muito pelo contrário. Se você é um crente fiel e você passa por lutas, saiba que isso é normal. O que não é normal é você achar que a vida cristã é um passaporte para a felicidade terrena, porque a Bíblia não promete isso em nenhum lugar. Não é? O que ela promete, como nós falamos hoje pela manhã, exaustivamente, é que Deus sempre estará conosco. Mas a questão é que nós precisamos também estar ligados nele sempre. Qual é o alvo final da nossa fé? É uma vida com saúde nesse mundo? Não. Irmão, cedo ou tarde, nós vamos ter que nos despedir de tudo aqui. Não é? Então, qual é o alvo final da nossa fé? Nós cremos e perseveramos para quê? Nós servimos a Deus para quê? Nós vamos à igreja prestar culto para quê? Qual é a finalidade? Para que nós lemos a Bíblia o ano todo? Para que nós oramos? Qual é o propósito maior de tudo isso? Pedro diz ali no verso 9 que é a salvação das nossas almas. Então, esse é o grande prêmio que nós devemos ter em vista na nossa corrida. Né? Não se esqueça, ele está falando aqui para pessoas que ele chama de peregrinos, forasteiros. O nosso lar não é aqui. A nossa morada definitiva não é deste mundo, irmãos. Mais uma vez se encontram aqui, né, a questão da soberania de Deus é na nossa responsabilidade, porque tudo está em Cristo, sim, tudo começa nele, sim, tudo termina nele, sim. Deus é quem nos guarda com o seu poder, sim, o Espírito Santo é quem nos conduz em perseverança até o final, sim, mas
nós fomos feitos com a capacidade de responder a Deus, né? E isso é uma das coisas que nos distingue dos animais. Portanto, não deveria ser uma surpresa saber que Deus espera de nós uma resposta. E Ele nos fez para isso. Apesar da queda, Ele nos redimiu, nos fez de novo e nos capacitou a dar essa resposta a Ele. Então, o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos respondendo a Deus. É disso que Pedro está falando nesse momento. É claro que esta salvação a qual ele se refere é a mesma consumação que será revelada no último tempo, não é? Mas a resposta esperada não virá por obrigação. Ela virá por medo, tentando fugir da punição, por medo do inferno, por meio de persuasão humana. Como essa resposta vai vir? Ela só pode vir pelo amor, irmãos. É o que diz o verso 8 aí, olha. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Esse é um dos pontos que nós precisamos constantemente examinar em nossos corações. Se nós estamos servindo a Deus, se nós estamos indo à igreja, se nós queremos permanecer no caminho de Cristo porque nós temos medo do inferno, da punição, ou se nós estamos fazendo isso porque nós realmente amamos ao Senhor. E esse é o ponto importante aqui a ser considerado. Porque só aqueles que amam a Cristo têm em si esse imperativo de trabalhar pela sua salvação, de lutar para chegar ao final e receber o prêmio. Então nós somos aqueles que vão definir a nossa vitória ao final. Nós é que temos a capacidade para definir se vamos ser salvos ou não. Na parte da manhã nós aprendemos que não temos esse poder. Mas nós temos o dever de responder a Deus, e nessa resposta, sim, nós lutamos para perseverar até o final e receber o prêmio que está reservado para nós. Então, nós não somos aqueles que vão definir a vitória. Irmãos, nós temos um campeão que luta por nós, louvado seja Deus. É sobre ele que nós falamos no início do nosso culto. E esse campeão não pode ser derrotado jamais. Só que ao invés de ele subir, num ringue para tentar destruir os seus adversários com os seus punhos, com a sua habilidade, com a sua força física, o que ele fez foi entregar a sua vida. E foi assim que ele venceu o diabo, a morte, o inferno. Foi assim que ele destruiu tudo aquilo que podia nos oprimir e nos acorrentar. E agora somos livres na sua presença. Então ele já colocou para nós aqui a vitória, ele já alcançou a vitória por nós. Ele diz: eu venci o mundo. Quem pode dizer isso, irmão? Só Cristo pode dizer isso. E é por isso que no capítulo 5 da primeira carta, o texto de João vai dizer ali que a nossa fé é o que vence o mundo. Por quê? Porque Cristo já venceu o mundo por nós. O que precisamos para vencer o mundo? A fé no que Cristo fez por nós. É isso. Se nós pudéssemos vencer o mundo, Cristo não teria vindo aqui. Mas ele veio e venceu por nós. Então ele disse: vocês têm aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu sou o campeão de vocês. Não é bacana isso, irmãos? Louvado seja Deus. Os campeões deste mundo, os heróis deste mundo têm aquele escudo no peito, e aquela couraça, uma música de fundo, assim bem, falando de conquista. Mas o nosso campeão não. Nosso campeão, ele alcançou a vitória em total fraqueza e humilhação. E o diabo não podia esperar isso, O pecado não podia esperar isso. O universo não podia esperar isso. Que Deus fosse conseguir realizar os seus propósitos, a sua obra redentora, de uma maneira tão completa e tão bem sucedida, através da fraqueza e não através da força e do poder. Extraordinário isso, É por isso que Paulo diz que a palavra da cruz para quem se perde é loucura, mas para aqueles que se salvam é poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós ficamos de pé com Ele no campo e lutamos ao seu lado para defender a nossa herança, a herança que Ele conquistou por nós. E por que fazemos isso, irmãos? Porque nós o amamos, porque Ele é o grande motivo da nossa alegria e porque nós desejamos vê-lo e tudo que Ele representa, tudo que Ele tem para
para nos mostrar e nos conceder, em termos de conhecimento mais pleno da sua pessoa, será revelado naquele tempo, onde nós habitaremos eternamente com Ele. Então, é por esse excelente motivo que a nossa fé é provada. Amém, irmãos? Então, por favor, quando você estiver enfrentando lutas, procure se lembrar dessas palavras de Pedro. Quando você estiver no campo de batalha, ali no momento mais agudo da sua crise, tente se lembrar que isso não é para te destruir, não é para arruinar a sua vida, não significa que Deus te abandonou, muito pelo contrário, significa que Ele está presente contigo, guardando a sua vida, para que você possa alcançar a herança que está guardada para você. E por fim, Pedro termina mostrando o grande significado da nossa salvação. Versículos 10 a 12, e aqui nós vamos terminar, quando ele diz assim: foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu lhes pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos desejam contemplar. Então o autor vai concluir dizendo que a salvação consumada em Cristo, ela vinha sendo objeto de investigação desde o passado, por meio dos profetas. É notável que Pedro fale sobre isso, né, que ele mostre que o anseio dos cristãos em completar a carreira da fé e alcançar a salvação final, ou seja, a consumação do reino, era algo que também estava presente no coração dos profetas. Eles estavam ali examinando, investigando, procurando encontrar sentido nos escritos antigos, né, ao mesmo tempo em que ouviam a Deus, desejosos de perceber em que tempo essas coisas iriam acontecer. Eles sabiam de algum modo que não era no seu tempo, mas que no outro tempo, diferente do seu, essas realidades se manifestariam. Então Pedro diz que o Espírito de Cristo estava neles. E aí você vai dizer, como o Espírito de Cristo estava neles? Não é se eles não conheciam a Cristo? Não, Pedro está falando agora para nós que conhecemos a Cristo. Ele não está falando para eles. Ele está dizendo que o Espírito de Cristo, ou seja, o Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo também, né, estava naqueles profetas, agindo na vida deles, trazendo a revelação, a compreensão de coisas que naquele momento para eles parecia fora de tempo, mas que eles entenderam de algum modo que no tempo oportuno Deus iria cumprir. Então ele diz que o Espírito de Cristo agia ali, predizendo os sofrimentos de Jesus e também as glórias que viriam após o sofrimento. Isaías 53, que nós lemos hoje pela manhã. Então aqui os sofrimentos de Cristo são seguidos de glória. E eles devem servir de encorajamento a uma igreja que sofre. Ou seja, uma mensagem sendo passada o tempo todo. Ou seja, depois do sofrimento breve, virá uma eternidade de glórias. Esse deve ser o nosso alvo. Então, sofrimento e glória fazem parte da identidade dos cristãos, assim como fazia parte da identidade do seu Cristo, do seu Mestre, irmãos. Entende isso? Veja, Pedro não está dizendo que Deus nos salvou para sofrer. Tanto é que no verso 6 ele diz, nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. A vida cristã não é só sofrimento, nós temos muitas alegrias, nós temos muitos momentos de satisfação, de contentamento. O Senhor nos concede vitórias maravilhosas nesse mundo em todos os aspectos. Nós vemos milagres, nós vemos sinais e maravilhas acontecendo o tempo todo se nós prestarmos atenção. Mas veja, não deve ser esse o nosso alvo, não deve ser essa a nossa meta, porque tudo isso, de algum modo, cedo ou tarde, vai escapar das nossas mãos. Então, há uma mensagem aqui que está sendo passada o tempo todo. Depois do sofrimento virá uma eternidade de glórias. Não é? Então, como Paulo vai dizer, não dá para comparar.
Nem dá para comparar o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, né? Então os profetas tinham esse pensamento mais abrangente, claro que espiritualmente, né, por uma inspiração divina, eles de algum modo percebiam de forma mais integral os planos de Deus do que nós temos percebido muitas vezes. Eles olhavam para o quadro total, para a obra completa, de um modo que nós não compreendemos, mas eles podiam perceber que a obra completa de Deus era muito maior do que eles, do que o seu tempo, do que a sua própria mensagem. E eles estavam ali meio que semeando uma semente que eles entendiam que não veriam frutificar, mas que as gerações futuras veriam. Não é? Então, eles sabiam que as promessas de restauração completa do povo eleito viriam para tempos muito à frente do seu tempo. E ainda assim, eles deram as suas vidas pelo ministério que receberam. Então, Pedro mostra que do ponto de vista escatológico, ou seja, falando dos eventos dos últimos tempos, a igreja tem uma grande vantagem em relação aos profetas. Por quê? Porque nós, irmãos, nos tornamos testemunhas, né, daquilo que eles tinham apenas como uma perspectiva, um vislumbre distante. Nós agora sabemos que a obra foi consumada. Nós sabemos que Cristo concretizou todo o propósito do Pai que havia sido revelado no passado e que nós somos os beneficiários deste propósito que Ele consumou na obra da cruz. Louvado seja Deus! Então a sessão termina como? Realçando esse grande significado da nossa salvação, dizendo que até os anjos desejam olhar mais de perto essas coisas, conhecer mais sobre elas, das quais o autor está falando, não é? E na cultura judaica é interessante que os anjos, muitas vezes, eles são vistos como superiores aos homens em alguns aspectos. Mas é interessante que Pedro está mostrando aqui que a obra de Cristo é algo tão singular, tão especial em favor dos homens, tão grande, que até os anjos têm anseio de conhecer melhor o que Deus tem feito pelos homens. E aqui nós chegamos à conclusão de como é rica essa expressão de louvor encontrada em 1 Pedro. Ao mesmo tempo em que ela exalta Deus pela sua grande obra, ela nos ensina o significado dessa grande obra para nós, e ela nos estimula a ambicionarmos essa herança que Deus tem guardado para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nessa noite, eu quero falar especialmente a você que tem passado por provações na sua carreira cristã, especialmente quando você sofre justamente porque você escolheu ser fiel a Cristo. Talvez você tenha passado por tempos de aflição, de angústia, que tem trazido muita frustração ao seu coração, tristeza. Quem sabe você tenha até pensado que seria melhor desistir porque as coisas não estão dando certo, mas eu digo para você, meu irmão, minha irmã, Deus tem um propósito em tudo, o tempo todo nas nossas vidas. Eu também já vivi momentos de muita dificuldade, em muitos sentidos. Já passamos lutas com doenças e já vimos Deus operar milagres maravilhosos em nossas vidas, né? Já vi Deus curar, minha esposa, quase que ali à beira da mesa de cirurgia, pouco tempo antes de ir para a cirurgia, né? Ela fez um exame e tudo havia desaparecido. E os médicos sempre têm uma boa explicação para tudo, porque a ciência sempre tem uma boa explicação para tudo, né? Mas nós sabemos que foi Deus que fez. Outros irmãos aqui na igreja têm dado testemunho do que Deus tem feito. Milagres, Deus ainda faz, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos acreditar nesse Deus que opera milagres. Mas o tempo é dele, o modo é dele, a forma como vai agir é ele que determina. E eu tenho certeza que, para cada tempo de dificuldade, Ele nos dá os recursos para que nós permaneçamos firmes. O apóstolo Paulo afirma isso em 1 Coríntios 10, ele diz, olha, junto com a prova, Ele nos dá também a capacidade de suportar. Isso porque, de acordo com a pregação de Pedro, o cristão também pode sofrer. Pedro não era um triunfalista. Pedro não era um sonhador,
A cabecinha de Pedro estava muito bem focada e firmada no lugar certo. Ele sabia que Deus cuida de nós. E ele vai falar isso ao longo da carta de várias maneiras. Mas ele também vai dizer lá no capítulo 5, olha, saibam que as mesmas provações e lutas se manifestam na vida dos irmãos de vocês no mundo inteiro. Ou seja, não é só você que sofre pelo nome de Cristo, muita gente sofre. Então, irmãos, eu quero orar por aqueles que estão nesse momento de luta, de provação, para que o Senhor encoraje você a ficar firme, a manter a sua fé, a sua esperança. A sua esperança é uma esperança viva. Ela não está focada num Deus morto, nem num Deus incapaz, mas num Cristo vivo, que tem o poder de realizar na sua vida tudo aquilo que Ele prometeu, e na verdade a maior parte dessa obra já foi consumada. O que resta fazer é transformar a sua vida e a minha vida numa vida totalmente diferente dessa que nós temos, onde nós vamos poder definitivamente dizer não ao pecado, não é? Então essa é a nossa esperança. Essa é a parte da nossa herança mais importante, mais gloriosa, que nós, de fato, ambicionamos alcançar. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Curve a sua cabeça. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eu agora quero, ó Deus, orar pela vida desse meu irmão, dessa minha irmã, que tem enfrentado lutas, dificuldades, tribulações na sua vida, mesmo sendo fiel a Ti, Senhor, orando, lendo a Tua palavra, procurando se dedicar ao Senhor, tem passado por um tempo de escassez, de angústia, de ansiedade. As lutas são muitas nesse mundo, Senhor. Doenças, dificuldades financeiras, problemas relacionados ao trabalho, problemas relacionados à família, Senhor, relacionamentos familiares, dificuldades em lidar com o casamento, com os filhos, com os pais. São lutas as mais variadas. E essas lutas, às vezes, são tão intensas, são tão imensas, elas são tão profundas, ó Deus, tão agudas e tão persistentes que elas chegam a nos fazer desanimar. Elas provocam esmorecimento na nossa fé. Elas nos fazem olhar para trás, pensar se não seria melhor voltar atrás e deixar o caminho e tentar de outro modo conquistar aquilo que nós esperamos conquistar. Mas nós te pedimos nessa noite, Pai, não permita que isso aconteça na vida do teu filho, na vida da tua filha. Renova, Senhor, a sua porção de fé, de esperança, de confiança em Ti, Senhor, nessa noite. Opera com o Teu poder no seu coração, na sua alma, no seu íntimo, e revela, Senhor, ali a Tua presença. Ó Deus, essa Tua capacidade de estar conosco, Senhor, de nos motivar e nos encorajar em cada esquina das lutas que enfrentamos, para que sigamos em frente, sabendo que o Senhor é quem nos dá a vitória, que nós temos um grande campeão que venceu por nós, e a nossa vitória está garantida em Cristo Jesus. Independente das aflições e lutas do tempo presente, a nossa herança está assegurada, ali onde o ladrão não rouba, onde a traça não corrói e a ferrugem não destrói. Louvado seja o Teu nome, por esta promessa viva, essa esperança viva que o Senhor nos concedeu. É para ela que nós queremos nos voltar, é ela que nós queremos guardar no coração. Então, Senhor, capacita o Teu filho, a Tua filha nessa noite, a receber um novo vigor, um novo alento, uma nova disposição para a sua fé, para a sua esperança, para a sua confiança em Ti, Senhor. E que nós possamos ter os nossos olhos bem firmados nessa herança que nos está proposta, como o apóstolo Paulo fazia, deixando o que ficou para trás, prosseguindo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus, para a herança que nos está proposta e que não pode ser tirada de nós. Louvado seja o Teu nome. Nós oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.